Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As celebridades Mormon. Olha, eu vou falar pra vocês, hein? Esse episódio aqui deu trabalho, então assim, ó, valoriza. Nas minhas pesquisas sobre as mentiras, Sud, eu me deparei com esse assunto, né? Porque tem muitas celebridades que são citadas em sites apologéticos da igreja como sendo membros da igreja, mas às vezes não são. Essa tentativa de mostrar que uma celebridade é membro da igreja Sud, olha, essa celebridade aqui, ele é mormon. Isso dá uma inflada na imagem da igreja, né? Tive um trabalho aí de coletar esses nomes, porque alguns sites eles não estão completos, né? Tem algumas celebridades, outros têm outras celebridades, mas o foco principal da minha pesquisa, que fez com que ela demorasse, foi tentar confirmar se essa pessoa é membro da Igreja Sud ou não. Então, vamos lá, 37 celebridades mormons. Separei por categoria. Na primeira categoria de escritores, encontrei uma escritora, Stephanie Meyer. Ela é uma escritora norte-americana conhecida pelo Crepúsculo. E na minha pesquisa da internet diz que Meyer é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conheceu seu marido Christian, mais conhecido por Pancho, e casou-se com ele em 1994. Meyer é membro da igreja, não bebe álcool, não bebe café, não fuma. E uma curiosidade é que não mostra essas substâncias no material produzido por ela. Ela participou de uma entrevista, a Entrevista com um Vampiro, onde ela contou a relação das histórias dela com o mormonismo, né? Por exemplo, ali, como que é o nome dele? É a Bella e o Edward. Tem algumas ideias na história, por exemplo, um humano que pode se tornar divino, ou, por exemplo, a família dos vampiros, mesmo depois da morte, elas podem viver novamente juntas. É isso aí, pessoal. Então, Stephanie Meyer, confirmado pela minha pesquisa, ela é, sim, membro da Igreja Sud. Segunda categoria, atores. Roseanne Barr. Ela é uma atriz vencedora de 4 prêmios Emmy. Ela é conhecida por representar a Julie no Olha Quem Está Falando, de 1990. Ela também foi figurante no Hora do Pesadelo, de 1991, e também ela faz uma dublagem no desenho Nem Que a Vaca Tussa, de 2004. Na minha pesquisa da internet, diz que ela foi criada na fé mormon porque a mãe dela se converteu para o mormonismo quando ela era jovem. Os avós e o pai dela seguiam o judaísmo. Mas quando a família dela se mudou para os Estados Unidos, eles foram morar em Utah, Salt Lake City. Então, por conta dos vizinhos, a mãe dela acabou se convertendo ao mormonismo. Então, não, a Roseanne não se considera mormon. Ela foi criada dentro do mormonismo, mas ela se considera mais do judaísmo do que uma mormon. Próxima celebridade, Julianne Hough. Ela interpretou Kate no filme Um Porto Seguro, de 2013. Ela também interpretou a Sandy naquele musical Greasy ao vivo, de 2016. E ela também fez o papel de Sherry em Rock of Ages, de 2012. Ela nasceu e foi criada em Utah, de uma família mormon. E numa entrevista dada em outubro de 2013 para o New York Post, ela disse: "Eu sou feliz que fui criada em uma família mormon, mas não sou mais praticante." Então, não vamos considerar ela como uma celebridade mormon. Próxima celebridade, Eliza Dushku. Ela interpretou a personagem Faith na série Buffy, a Caça-Vampiros. Ela interpretou a Jessie no filme Pânico na Floresta, de 2003, e Dana no True Lies, de 1994. Ela foi criada em uma família mormon, que era a religião da mãe dela, mas ela não é mais praticante. Então, Eliza não é mormon. Próxima celebridade, Mireille Enos. Ela se formou em artes cênicas pela Universidade de Brigham Young. Ela é conhecida por interpretar a Karen no Guerra Mundial Z, de 2013.
Ela é a Marisa no filme Hannah, da Amazon, de 2019. Ela também interpretou Rebecca no filme Mentira Incondicional, da Amazon, de 2018. Interpretou a Sarah no The Killing, da Netflix, de 2011. E também é conhecida por interpretar a Katie na série Big Love, da HBO, de 2006. Inclusive, esse Big Love é uma série que fala sobre a poligamia mormon. Inclusive, ela foi entrevistada sobre essa série, Big Love, e eles perguntaram: eu ouvi falar que você foi criada como uma mormon, você é praticante? E ela respondeu: não, eu fui criada assim, dentro do contexto da igreja, e não guardo nenhum ressentimento sobre essa religião. O que acontece na série Big Love não tem nenhuma conexão com a minha criação dentro da igreja. Esses casos de poligamia não têm nada a ver com a igreja principal, Sud. Bom, então, não, Meirelle Enos não é uma mormon. Próxima celebridade, A.J. Cook. O nome dela é Andrea e ela é mais conhecida por interpretar Kimberly no filme Premonição 2, de 2003. Ela também fez o papel de Mary em As Virgens Suicidas, de 1999, e Jennifer, na série Criminal Minds, de 2005. Ela foi criada como uma membro da Igreja Sud, mas ela não é mais praticante. E ela também nunca limitou os papéis que ela atua para refletir nessas crenças Sud. Então não, A.J. Cook não é mormon. Próxima celebridade, Jon Heder. Ele é um ator norte-americano conhecido principalmente pelo papel, ele faz muitos filmes de comédia, né? O principal papel que ele fez foi Napoleão Dinamite, de 2004. O nome do filme é esse e o nome do personagem é esse, Napoleão Dinamite. Ele também representou o Jimmy no filme A Glória dos Campeões, de 2007. Ele atuou como o Clark no filme O Esquenta-Banco, de 2006. Ele é a voz em inglês do personagem Cabeça, naquele desenho A Casa Monstro, de 2006. Ele fez o personagem Daryl no filme Se Fosse Verdade, de 2005, entre vários outros papéis. O Jon é casado com a Kirsten Bales desde 2002, que foi quando ele conheceu ela na Universidade Brigham Young. Os dois são membros da Igreja Sud e têm 4 filhos. E uma curiosidade aqui, diz que o nome Napoleão Dinamite era o nome de um homem realmente que ele conheceu em 2000, quando estava na missão Illinois. Então sim, Jon Heder é mormon. Próxima celebridade, Larry Bagby. Ele é conhecido por ter interpretado o Ernie Ice no filme Hocus Pocus, de 1993. O Larry também atuou como Larry nas séries da Buffy, a Caça-Vampiro. Olha só um filme aqui que eu assisti, Santos e Soldados, quem já viu esse filme? Ele fez o papel de Ricky Kendrick nesse filme. Fez o papel secundário de um policial no filme Mormon God's Army. Fez o papel de Marshall Grant no filme Andy na Linha e Frank Ellis de Os Jovens e os Inquietos. De 1994 até 1996, ele serviu como missionário da Igreja Sud na missão Argentina Córdoba. Não consegui informação se ele ainda é um membro da Igreja Sud, mas vamos considerar que sim. Próxima celebridade, Aaron Eckhart. Um ator que nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado na Inglaterra. Esse aqui é um rostinho mais conhecido. Talvez você conheça ele pelo papel do Duas Caras no Batman o Cavaleiro das Trevas, de 2008. Ele fez o papel do Nicholas no filme Sem Reservas, de 2007. Ele interpretou o presidente dos Estados Unidos no filme Invasão à Casa Branca, de 2013. Ele também é o Dr. Josh Keys no filme O Núcleo, de 2003. Ele interpretou o Jeff no filme Milagre no Rio Hudson, de 2016. E um filme bem recente, ele é o Steve, no filme Agente X, de 2023. E sobre a vida dele, ele é o mais novo de 3 irmãos. O pai dele é de descendência alemã e russa. A mãe dele tem descendência inglesa e escocesa. Ele foi criado como um membro da Igreja Mormon. E olha que curioso, ele serviu uma missão de 2 anos na França e Suíça. Mas nas entrevistas que ele dá, quando é perguntado sobre a Igreja Mormon, ele insiste várias vezes em dizer que ele não se considera mais mormon. Então não, ele não é mormon. Próxima celebridade, Paul Walker. Bem conhecido, né? Ele ficou conhecido ali em 2001, quando ele começou a interpretar o Brian no Velozes e Furiosos. Mas atuou em vários outros papéis, como o Jared no Mergulho Radical, de 2005. Ele também é o Damien no filme 13º Distrito, de 2014. E olha só que interessante, em uma entrevista ele contou que ele foi criado em uma família mormon, mas ele fez o ensino médio em uma escola protestante. E na entrevista ele falou assim: eu sou um cristão. O que me deixava louco quando eu crescia é como todo mundo fica tentando procurar erro nas religiões diferentes da sua.
Bom, a gente sabe que o Paul, ele faleceu, né? Ele já morreu em um acidente de carro, mas na última entrevista que ele deu, quando foi perguntado sobre religião, ele disse que ele era um cristão não denominacional, né? Ou seja, cristão, não acredita em nenhuma religião. Então, não, o Paul não era mormon. Próxima celebridade, Catherine Hagel. Ela é bem conhecida por ter interpretado a Izzy no Grey's Anatomy. Ela também é a Jane no filme Vestida para Casar, de 2008. Ela também interpretou a Abby no filme Verdade Nua e Crua, de 2009, a Jen no filme Par Perfeito, de 2010, e ela também é a Isobel na série de televisão da Warner Bros. Roswell. E quando ela foi perguntada sobre religião, ela disse: fui criada em uma fé mormon, mas não sou mais praticante. Aquela estrutura e disciplina foi bom para mim. Eu tive uma boa infância e obedeci a meus pais. Então, não, Catherine não é mormon. Próxima celebridade, Amy Adams. Esse nome é conhecido. E olha só, sabia que ela é italiana? Quase certo que você conhece ela. Ela participou dos filmes Desencantada, de 2022. Ela também participou do Liga da Justiça. Por exemplo, ela é a Doutora Louise naquele filme A Chegada, de 2016. Ela fez o papel de Ana no filme Casa Comigo, de 2010. E ainda participou do filme Prenda-me Se For Capaz, de 2002. E falando sobre religião, a Amy Adams cresceu como uma mormon até os pais dela se divorciarem em 1985, então eles deixaram a igreja. Em entrevista, ela disse que não tem muita crença religiosa, mas que os valores que ela cresceu aprendendo na igreja, como amor e compaixão, foram úteis para ela. Então, não, Amy Adams não é mormon. Próxima celebridade, Ryan Gosling. Ele é canadense, ele começou a atuar como ator mirim na Disney Channel, naquele Clube do Mickey. Mas talvez você conheça ele do filme Diário de uma Paixão, ele fez o ator principal, ele também atuou no La La Land. E um filme aí bem atual, ele é o Ken, no filme da Barbie de 2023. Ambos os pais dele eram membros da Igreja Sud, então sim, ele foi criado como mormon. Ele disse que a religião influenciou muitos aspectos da vida dele, mas em entrevista, quando perguntaram se ele era mormon, ele disse que nunca se considerou como um mormon. Então, não, Ryan Gosling não é mormon. E agora indo para a categoria de apresentadores de TV, nossa 14ª celebridade é Ray Combs. Muito provavelmente vocês não vão conhecer ele, né? Ele é um comediante e apresentador mais conhecido nos Estados Unidos. Na década de 70, ele rejeitou o trabalho militar dos Estados Unidos e foi servir como missionário por 2 anos no Arizona. E olha só que interessante, então tinha um programa de TV nos Estados Unidos, ele era apresentado por Richard Dawson, e ele era conhecido por beijar na boca todas as mulheres que vinham participar do programa. Então esse Ray Combs, que é o mormon, ele veio para substituir esse Richard. E ele disse que se ele beijasse alguma mulher no programa, a esposa dele iria entender porque isso faria parte do show. Ah, que esposa legal. Não consegui informação se ele continuou sendo mormon ainda na fase adulta. O que eu consegui é saber que ele fez essa missão, e ali diz, e como um adolescente ele permaneceu ativo na igreja. Infelizmente, essa história é trágica. Em 1996, o Ray Combs estava com alguns problemas, né? Problema no casamento, problema financeiro, e ele acabou tirando a própria vida. Então, na incerteza, vamos deixar ele aqui na lista de que sim, ele era mormon. Próxima celebridade, Ken Jennings. Também é um apresentador de TV dos Estados Unidos, provavelmente você não vai conhecer. O programa que ele apresenta é um programa de perguntas e respostas, chamado Jeopardy! E aqui diz que o Ken é um membro ativo da igreja e frequentemente fala sobre a fé publicamente. Ele serviu uma missão de 2 anos em Madrid, Espanha. Então, sim, Ken Jennings é mormon. Próxima celebridade, Donny Osmond. Também, provavelmente você não conhece ele, é um apresentador de TV nos Estados Unidos. E aqui diz que, assim como o resto da família dele, Donny Osmond é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então sim, Donny Osmond é mormon. Próxima celebridade é a irmã dele, Mary Osmond. Eles apresentam um programa, um show business chamado The Osmonds. Ela começou a carreira dela como cantora de música country, na década de 70 e 80, e depois ela ficou mais conhecida, né, como apresentadora de TV. Aqui diz que ela foi criada como membro da Igreja Sud, continua sendo membro da Igreja Sud. Olha que engraçado, ela casou com o Steve Craig. Aí ela separou dele, aí ela casou de novo com ele. Então, tanto a Mary quanto o Donny Osmond, eles ainda são membros ativos da igreja e eles sempre falam sobre a igreja também no programa de televisão. Então, sim, Mary Osmond é mormon. Próxima celebridade, Chelsea Handler.
Ela é uma comediante, também apresentadora de TV nos Estados Unidos. Ela apresenta um talk show chamado Chelsea Lately, da TV americana Entertainment. Também fez um próprio show na Netflix. Em 2009, ela ganhou um prêmio Bravo A-List. Em entrevista, quando perguntaram sobre religião, ela disse: "Eu cresci sendo ensinada sobre o judaísmo e o mormonismo. Eu escolhi o judaísmo, obviamente. O mormonismo é tão ridículo. Então eu cresci com esse conflito religioso por causa dos meus pais." Então não, Chelsea Handler definitivamente não é mormon. Vamos para nossa próxima categoria, cantores. E nossa celebridade de número 19 é Gladys Knight. Se escreve Gladys, com Y, Knight. Talvez você não conheça, né? Ela fez mais sucesso ali no final dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos. Ela cantava numa banda Gladys Knight and Pips. Os irmãos e primos dela estavam na formação da banda. Ela cresceu como membro da Igreja Batista, depois ela virou católica e depois, em 1997, ela virou mormon. Então ela se batizou na Igreja Sud. Ela foi incentivada pelo filho e pela filha dela que tinham deixado o catolicismo e viraram mormons. Olha só que interessante, na festa de 90 anos de Gordon B. Hinckley, o pessoal fez uma festinha surpresa para ele, lá no centro de conferências. Então apareceu lá no microfone a Gladys Knight cantando "Parabéns a você". Mais uma curiosidade que encontrei na internet também, olha só, ela acabou gastando mais de $1 milhão procurando pelo filho dela que tinha sido sequestrado, cara, que chato. Bom, mas então a gente consegue ver que a Gladys Knight é mormon. Próxima celebridade, Arthur Kane. Ele é mais conhecido como baixista da banda The New York Dolls. E olha só que interessante, numa matéria diz que depois de anos vagando em relativa obscuridade, o Kane encontrou sua paz interior se tornando um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Arthur encontra muito mais satisfação pessoal na Igreja Mormon do que quando ele pulava no palco com sua famosa banda de rock. Olha só aqui, tá dizendo como que isso aconteceu. Quando ele estava num hospital se recuperando de uma tentativa de suicídio, ele viu uma propaganda de que podia receber um livro de Mormon grátis, então ele pediu e 2 sisters foram entregar. Então, a partir daí, 1989, ele deixou para trás sua vida de drogas e rock and roll e se tornou um membro da Igreja Sud. Durante os últimos anos da vida dele, ele estava servindo no Centro de História da Família e também no Templo de Los Angeles, Califórnia. Em 2004, ele se juntou para o aniversário de 30 anos da banda dele, da antiga banda. E aí, no mesmo ano, 2004, ele estava passando mal, ele achou que era tipo uma gripe e foi pro hospital. Só que ele acabou morrendo, ele não sabia que ele estava com leucemia. Então, sim, Arthur Kane foi mormon. Próxima celebridade, Lindsey Stirling. Ela é uma violinista, dançarina, cantora e compositora norte-americana. Assim, pessoal, talvez vocês não conheçam. Eu conheço ela bastante, acompanho o trabalho dela desde o início, faz muitos anos. Ela fez alguns videoclipes com o Imagine Dragons. Ela participou em 2010 do America Got Talent. Ela não foi vencedora no programa, mas ela chegou até as quartas de final. Ela estudou produção cinematográfica na BYU. E também serviu como missionária da igreja em Nova York. Ela definitivamente mantém as crenças religiosas, inclusive publicamente fala sobre a Igreja Sud, e fica chateada também quando o pessoal começa a criticar ela, porque muitas vezes, né, como ela dança, canta, muitas vezes ela aparece com roupa fora do padrão mormon, então o pessoal critica e ela fica chateada. Então, se você não conhece o trabalho da Lindsey Stirling, eu recomendo, vai lá, procura no YouTube, no Spotify que você vai encontrar. Então sim, Lindsey Stirling é mormon. Próxima celebridade, Tyler Glenn. Ele é vocalista e tecladista na banda de rock americana Neon Trees. Ele foi criado na igreja mormon e até se manteve ativo assim por um tempo, mas posteriormente ele acabou se distanciando dessa crença porque ele se assumiu gay. Numa entrevista em 2012, ele disse que por essa questão de ele ter sido criado como mormon, isso ajudou posteriormente a ele não ficar viciado em drogas ou bebida alcoólica, como toda a banda de rock. E aí ele comentou, cara, eu era muito questionador, muito curioso, então assim, provavelmente poderia ter problema aí com drogas e bebidas, mas por conta da religião, isso não aconteceu. Em 2015, a igreja anunciou algumas regras contra a homossexualidade, o que deixou ele bem chateado. Então, depois disso, ele parou de se identificar como um mormon, ou citar que ele era mormon, e inclusive pediu a resignação como membro da igreja. Em 2016, ele produziu um álbum chamado Excommunication, que fala sobre a frustração dele com as regras da igreja. Inclusive, eu dei uma pesquisadinha no YouTube. Tem um videoclipe com a música Trash.
Tem bastantes imagens relacionadas ao mormonismo, então pesquisa lá Tyler Glenn. Tyler com Y, Glenn com 2 N's, a música Trash. Então não, Tyler Glenn não é mormon. Próxima celebridade, Jewel Kisher. Ela é uma cantora norte-americana. Se você procurar no Spotify, ela tá como Jewel. E ela fez um relativo sucesso. Por exemplo, ela recebeu 4 indicações ao prêmio Grammy e vendeu 30 milhões de álbuns até 2015. E sobre religião, sim, ela foi criada em uma família mormon lá no Alasca, mas ela acabou se distanciando da igreja na adolescência. Quando ela nasceu, os pais dela viviam em Utah, então ela passou a infância em Utah. O pai dela era formado pela Universidade BYU, e os pais dela acabaram se divorciando quando ela tinha 8 anos de idade. Já estavam no Alasca, então aí ela parou de ir para a igreja. Então, não, Jewel Kisher não é mormon. Próxima celebridade, Gary Allan. Já ouviu falar sobre ele? Ele é um cantor de música country. E sobre religião, eu encontrei aqui num site apologético da igreja uma matéria de 2016, dizendo Gary Allan é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas em um outro site, eu vi ali, o cantor de música country, Gary Allan, foi criado como mormon, embora ele não seja mais um praticante ativo da religião. Pois é, então Gary Allan não é mormon. Próxima celebridade, Liriel Domiciano. Essa você deve conhecer. Ela começou a carreira dela no programa Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Dança, um programa do Raul Gil. Daí em 2004 ela decidiu seguir uma carreira solo, foi morar nos Estados Unidos, onde ela passou a ter aula de canto com o treinador Seth Riggs. E cara, esse treinador é bom, né? O Riggs, ele treinou pessoas como o Ray Charles, Josh Groban, Dusty Springfield, Whoopi Goldberg, Celine Dion e Michael Jackson. Então a Liriel foi treinar com ele. Para quem era membro da igreja lá em 2004, também vai lembrar que ela cantou no coro do Tabernáculo Mormon. Pois é, ela era solista, né? Ela cantou. Eu lembro, só não vou lembrar agora se era uma conferência ou não, mas eu lembro que ela estava cantando lá. Não consegui coletar informação se ela ainda é mormon, mas vamos considerar que sim, Liriel Domiciano é mormon. A nossa próxima celebridade, David Archuleta. Ele ficou conhecido lá em 2008 porque ele foi o 2º lugar no American Idol. E foi acirrado, né? Ele recebeu 44% dos mais de 97 milhões de votos. Bom, ele foi um membro fiel da igreja por muito tempo, até que, assim, recentemente, ele deixou a igreja por assumir a sua homossexualidade, o que quase o levou a tirar a própria vida. Cara, eu já tenho selecionado um episódio especial só para falar sobre o caso dele, então a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui. Mas podemos dizer então que não, David Archuleta não é mormon. Nossa próxima celebridade, Brandon Flowers. Quem conhece? Esse aí você tem que conhecer. Ele é um músico norte-americano mais famoso por ser o vocalista e tecladista de uma banda famosa. Qual banda é? The Killers. Ele foi criado em Las Vegas como um membro da Igreja Sud. Em entrevista, ele disse, realmente, sendo um mormon em Las Vegas, foi um preparo para mim. É a cidade do pecado. Os pais dele se conheceram quando eram adolescentes, então o Brandon escreveu uma música como uma declaração para esse amor, esse romance do casamento dos pais dele. Essa música é A Destined Fairtale. E em pesquisa eu vi que o Flowers, ele ainda é um membro da Igreja Sud e relata que ele ainda é muito envolvido com as atividades da igreja e encontra satisfação em ser o único sóbrio quando a banda vai tocar. Então, sim, Brandon Flowers é mormon. Próxima celebridade, Dan Reynolds. O Dan, ele é cantor, ele é mais conhecido por ser o vocalista da banda de rock Imagine Dragons. O Reynolds, ele foi um membro da Igreja Sud, sim. E ele disse em entrevista, eu tenho que amar a mim mesmo o suficiente para seguir a minha própria verdade. E em entrevista ele explicou que ele e os 4 filhos dele, que estão com a ex-esposa, não fazem parte de nenhuma igreja e não gostam de se sentir pressionados a seguir nenhum caminho religioso. Ele disse, meu maior objetivo é não manipular os meus filhos. Então, Dan Reynolds não é mormon. Nossa próxima celebridade, Christina Aguilera. Essa aí não tem como você não conhecer, né? Conhecida por sua extensão vocal de 4 oitavas e habilidade de sustentar notas altas, ela é referida como a voz da geração. Christina Aguilera cresceu em uma casa influenciada pelo mormonismo e catolicismo. O pessoal estava em dúvida se ela era mormon ou era católica, então em uma entrevista ela confirmou que os pais dela se conheceram na BYU
E ela sabe que está nessa lista de mormons famosos, mas ela mesma disse na entrevista: eu não sou realmente muito religiosa, mas eu sou muito espiritual. Eu contribuo financeiramente para uma companhia que fabrica aparelhos auditivos. Mais pessoas deveriam me ouvir cantar. Isso é um dom de Deus. E numa outra publicação, para deixar mais confusa essa história ainda, né? Ela que foi criada como mormon, católica, mas ela não é religiosa, mas é espiritual. Então o marido dela, que faz parte do judaísmo, resolveu ensinar essa religião pro filho e ela aceitou tranquila. Então não, Christina Aguilera não é mormon. Agora, na categoria de esportistas, nossa celebridade de número 30, Steve Young. Se você não é muito fã de esporte, provavelmente você não sabe quem é ele, porque ele é um ex-jogador de futebol americano. Ele jogava como quarterback. Na minha pesquisa, se ele é mormon ou não, tem o site Mormon Week, que é tipo a Wikipedia Mormon, uma publicação de 2023, então bem recente, né, fala: Steve é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e ele é conhecido por sua conduta exemplar. Ele cresceu em Connecticut e ele é o tetraneto de Brigham Young. E o próprio Steve Young se formou na Universidade Brigham Young em Direito, em 1994. Então, sim, Steve Young é mormon. A nossa próxima celebridade é Danny Ainge. Ele é um ex-jogador de basquete. Atualmente ele é presidente do Utah Jazz. Se eu não me engano, é o time de basquete da BYU? Bom, numa publicação aqui diz que o Danny Ainge e sua família são membros ativos da Igreja Sud, onde ele serviu como bispo. E em uma entrevista, quando perguntaram sobre ele ser membro da Igreja Sud e também sobre ele ser um esportista, ele respondeu: eu não acho que eu levo isso separadamente. Ambas as situações fazem parte do meu dia a dia. Eu sou um filho de Deus, e eu sou um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e eu também sou um representativo do Boston Celtics. E eu carrego os dois títulos todos os dias, e eu não quero me desfazer de nenhum deles. Então, Danny Ainge é mormon. Nossa próxima celebridade, Thiago Pereira. Ele é um ex-nadador brasileiro, maior medalhista de todos os tempos dos Jogos Pan-Americanos. Ele é um ex-recordista mundial dos 200 metros em Londres 2012. Em 2016, ele foi homenageado com uma estátua dele na cidade natal, vamos ver, Volta Redonda, Rio de Janeiro, no Parque Aquático Mundial. No Troféu Brasil, disputado no Rio de Janeiro, ele bateu o lendário recorde sul-americano de 400 metros, recorde que não era quebrado desde 1984. E aqueles Jogos Pan-Americanos, que ele foi o maior medalhista da história, foi em Toronto, Canadá, 2015, onde ele recebeu 5 medalhas, fazendo um total de 23 medalhas. Não consegui encontrar na internet se ele realmente é membro da Igreja Sud, só o ChatGPT, né? O ChatGPT fala, né? O maior esportista olímpico brasileiro conhecido é Thiago Pereira, que é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, entre parênteses, mormon. Ele é um membro ativo da igreja e frequentemente fala sobre como sua fé influencia na sua vida e carreira esportiva. Bom, então vamos considerar que sim, Thiago Pereira é mormon. Nossa próxima categoria, políticos. E nossa celebridade da vez é Mitt Romney. Ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano em 2012. Ele não ganhou as eleições, mas atualmente ele serve como senador pelo estado de Utah. Mitt Romney é conhecido como um membro da Igreja Sud. Então sim, Mitt Romney é mormon. Nossa próxima celebridade, Moroni Thorgan. Quem é ou foi membro da Igreja Sud conhece esse carinha. Na minha pesquisa diz que ele atualmente é um delegado da Polícia Federal, mas foi deputado federal pelo Ceará. Ele foi autor da proposta da instalação da CPI do narcotráfico no primeiro mandato de deputado federal lá em 1991. E para confirmar se ele é membro da igreja, o Moroni, numa publicação de 2021, que foi a mais recente que eu consegui encontrar, diz que Moroni Thorgan é um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E foi o primeiro mormon eleito a uma alta posição política brasileira. Então sim, Moroni Thorgan é mormon. E a nossa última categoria, empresários. E o primeiro nome dessa lista, Carlos Wizard Martins. Ele ficou bem conhecido por fundar a Wizard, escola de idiomas, que ele vendeu para a empresa britânica Pearson por 2 bilhões de reais. Foi a maior negociação da história no setor da educação privada que o país já teve.
Ele nasceu em Curitiba, 1956. Em 2021 ele acabou caindo aí numa polêmica, né, porque ele fazia apologia a alguns medicamentos de eficácia assim, não muito comprovada contra o vírus do Covid de 2019. Então ele acabou caindo aí na CPI da Covid, onde tinha outros empresários políticos, até o presidente Bolsonaro envolvidos. Bom, na questão empresarial, ali em 2014 ele deu uma ampliada nos negócios, né? Ele adquiriu a rede Mundo Verde. E em 2016 ele adquiriu os direitos do Taco Bell no Brasil. E em 2017 ele comprou 35% da empresa Wise Up. Então a companhia dele, que é o Grupo Sforza, também tem os direitos sobre a marca KFC, Pizza Hut, Rainha, Topper e a Ronaldo Academy, que é uma parceria aí com o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. E a última movimentação aí que a gente vê é em 2023, que ele adquiriu 50% da Enjoy, é uma rede de idiomas para crianças e adolescentes. Mas, no final das contas, então, sim, Carlos Wizard Martins é Mormon. Nossa próxima celebridade é Bill Marriott, é o William Marriott. Ele é filho de John Willard Marriott, que é um empresário fundador da companhia Marriott Corporation, que é a companhia que controla as maiores empresas de hotéis, né? Hotéis, serviços de alimentação no mundo. A família Marriott, ela é fortemente associada com a Igreja Sud. Eles são membros ativos da igreja, inclusive, e a fé mormon tem influenciado assim, significativamente na cultura corporativa da empresa. Inclusive, no início, eles não ofereciam bebidas alcoólicas nos hotéis. Isso aí acabou mudando com o tempo, né? Então, sim, William Marriott é mormon. E a nossa última celebridade da lista, David Neeleman. Ele é o fundador da empresa lá dos Estados Unidos, JetBlue Airways. Também é o fundador da Morris Air, da empresa canadense WestJet e da empresa brasileira Azul Linhas Aéreas. Neeleman é um mormon ativo e fala abertamente sobre a sua fé e como ela influencia nos seus negócios e na vida pessoal. Quando ele tinha 19 anos de idade, ele serviu como um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Brasil. Ele é diagnosticado com TDAH e é o pai de 10 filhos. Aqui, ó, encontrei uma publicação mais completa. Ele é descendente de holandeses, mas nasceu no Brasil. Ele estudou na Universidade de Utah e a missão dele foi no Rio de Janeiro. Olha só, foi no ano 2000 que numa entrevista para a CNN ele disse que tinha TDAH. E em 2002, só como presidente da JetBlue, só essa empresa, ele recebia um salário de 200 mil mais um bônus de 90 mil. 290 mil. Dá para pagar as contas. Então, David Neeleman é mormon. Agora, pessoal, nessa nossa lista aqui de coletânea de celebridades mormons, que são expostas como sendo mormons em sites apologéticos da igreja, de 37 celebridades, 19 realmente são mormons e 18 não. Isso que a gente considerou ali 2, que eu não tinha certeza, como sendo mormons. E ainda, né, os principais nomes dessa lista, como Christina Aguilera, Amy Adams ou Ryan Gosling, não são mormons. A gente entende, né, que essas pessoas tiveram sim alguma relação com o mormonismo em alguma época da vida delas, mas se elas já deixaram o mormonismo há muito tempo, não é honesto deixar elas nessa lista. Enquanto a igreja e apologéticos ficam satisfeitos em adicionar essas pessoas na sua lista, ela tenta se esquivar de grandes nomes também, como Mark Hoffman, ou outras pessoas que não vão contribuir para a imagem da igreja. E é isso, pessoal. Esse é o nosso episódio sobre as celebridades mormons. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.